Experiências pandêmicas do intérprete de dança. Ao longo do ano de 2021, foram realizadas entrevistas com 12 intérpretes de dança contemporânea que atuam na cidade de São Paulo, de forma a colher experiências e informações para a pesquisa de mestrado que eu desenvolvo, a qual procura o aprofundamento de uma reflexão acerca da adaptação do intérprete de dança em diferentes processos de criação. Apesar das entrevistas de caráter semi-estruturado não induzirem os depoimentos para questões associadas à pandemia da Covid-19, todos os participantes apresentaram relatos referentes à alteração de seu fazer profissional desde seu início, em algum aspecto. Trago alguns exemplos nessa comunicação desse assunto inicialmente não abordado na pesquisa, mas que, uma vez atravessada pela crise sanitária do contexto atual, trouxe à tona essas questões. Então, o contexto. Primeiramente, é importante situar o tempo, o lugar e de quem estamos falando. O tempo. Março de 2020 a fevereiro de 2022, que foi o período analisado. O lugar. Embora a crise sanitária seja mundial, refiro-me mais especificamente à cidade de São Paulo. Quem somos? Artistas da dança contemporânea da cena independente, intérpretes de dança, atuantes em diversos grupos. É importante falar sobre a impossibilidade de qualquer tipo de generalização quanto ao impacto da pandemia na vida das pessoas, mas é possível discutir acerca das implicações da pandemia na profissão do intérprete de dança a partir de diálogos com colegas e pesquisadores da área. As experiências. Muitos projetos na área da dança passaram por adaptações para que pudessem acontecer no modo online, quando os encontros entre os artistas se tornaram virtuais, com cada um em sua casa. Essa única e imensa alteração obrigou muitos artistas da dança a aprenderem novos modos de trabalhar. Um dos obstáculos citados pelos intérpretes se refere à concentração e comunicação nos encontros online. Em 2020 e 2021, fiz parte do processo de criação de 4 trabalhos de dança diferentes, sendo que os encontros dos processos aconteceram majoritariamente através da plataforma Zoom. Minha experiência de criação em dança pela tela foi bastante árdua, pois senti que se perdiam camadas de percepção dos meus colegas de trabalho. Eu não percebia bem suas expressões, gestos, olhares e outros recursos de comunicação para além da palavra falada. Algumas pessoas pareciam estar em uma postura mais blasé com os colegas e até mesmo para com o trabalho. Aline Bonamin relata que, para ela, a comunicação também foi afetada. Me gera muita ansiedade online, muita. Eu fico muito ansiosa. Eu tô sentindo uma grande dificuldade nesse mundo online, viu? Porque você não sente a pessoa. E aí você se sente agredida. Daí a pessoa tá lá de boa, só tá gritando porque a conexão tá ruim. Rafael Carrion chegou a participar de processos de criação tanto no modo online como em presença, entre 2020 e 2021, e sente que, por conta da pandemia, mesmo os encontros presenciais eram muito limitados, restritos, porque no final todos já voltavam para suas casas, não existindo uma convivência pós-ensaio, como, por exemplo, bater um papo no boteco. E eu sinto falta, porque você troca muito, né? Você meio que entende umas coisas do processo nesses papos. O intérprete também relata sobre a sua angústia ao assistir trabalhos de dança no formato audiovisual, porque na grande maioria aos quais assistiu, percebeu que os artistas estavam reféns da plataforma ou do vídeo, e que mesmo que o resultado tivesse ficado bonito, pouco se mobilizou com aquela criação. Não é nem sobre os resultados, é sobre os processos, saca? O resultado pode ser lindo, mas o processo vira uma coisa assim, é tela, é vídeo, é ângulo, é luz, é edição, é música. E se questiona como que, dentro disso, desse contexto pandêmico, como é que dá para continuar mantendo alguma coisa do rigor, da potencialidade do mover. Por falar nisso, outro tema recorrente citado pelos intérpretes foi a mudança dos seus treinamentos e práticas diárias. Tainá Souza lamenta sobre a impossibilidade de estar em aulas presenciais e que as práticas em quarentena se tornaram mais custosas. Eu sinto que a quarentena me criou um bloqueio muito grande. E eu acho que justamente por eu não poder
fazer todas as milhões de aulas que eu gosto de fazer e que são coisas que me nutrem, eu sinto que eu dei uma bloqueada. O que eu costumava fazer bastante era improvisar. Mas na quarentena, vez ou outra acontece. Mas eu gostava muito de estudar movimento mesmo, por mim mesma. Mas não tenho tido tanta força e energia para fazer isso por agora. Fernando Ramos, da mesma maneira, logo se sentiu saturado com as atividades durante o lockdown, mas procurou manter algumas atividades em casa com certo foco. Porque manter é mais fácil do que tentar recuperar depois. Esse trabalho corporal, né? E que foi até o limite, porque chegou um momento também que não rendia. Manuela Aranguibel afirma que com o isolamento social, a prática diária de treinamento como intérprete se revelou uma coisa assustadoramente importante e chegou a pensar que não tinha disciplina suficiente para tal manutenção. Vinícius Francês compartilha uma percepção bastante semelhante. Com o advento da pandemia, da crise sanitária, enquanto disposição, enquanto concentração, enquanto definir um espaço, porque é muito desconfortável estar em espaços sozinho, espaços domésticos, que tem muito afeto, mas ao mesmo tempo uma hora gasta, e aí você precisa respirar outros ares, né? Então é esse tipo de movimento que não existe mais, de ir até um estúdio, praticar e tal, trazer para dentro de casa, não é um exercício muito fácil. Então eu diria que atualmente minha prática de treinamento está bem defasada. Tais relatos vão ao encontro da colocação de Laszlo e Miller, que apontam que mesmo em práticas com outras pessoas, o estado corporal é outro por serem encontros mediados pelas telas. As horas sentadas se multiplicaram para muitas pessoas. Logo, o corpo e a disponibilidade para uma aula de dança foi alterado também. Normalmente, quando uma pessoa vai até o local de uma aula, esta já inicia na própria escolha e iniciativa de se preparar para a mesma, inclusive no trajeto até o lugar que acontecerá a aula, alterando assim o estado corporal. No entanto, quando todos os ambientes em que vamos são acessados instantaneamente por links, o tempo para a possível mudança de estado corporal é outro. A dedicação ao treinamento passou a ser um grande desafio ao intérprete de dança, que ao mesmo tempo em que se viu impedido de estar em eventos presenciais, precisou encontrar maneiras de manter-se ativo. Em colocações mais ou menos diretas, os intérpretes lamentam a situação e anseiam para que o trabalho artístico retorne ao modo presencial pré-pandêmico. Por outro lado, devido a uma grande carga de trabalho com projetos que coincidiram em um mesmo momento, Alisson Amaral comenta que, se a gente não estivesse na pandemia, eu acho que eu não conseguiria fazer todos esses trabalhos. A instabilidade da profissão do intérprete, que se mantém financeiramente, principalmente através de projetos, varia consideravelmente ao longo do tempo, ora com uma concentração grande de atividades, ora com escassez completa de trabalho. Durante a pandemia, passei por situações semelhantes às de Alisson. Cheguei a participar de 4 projetos simultâneos, o que foi possível devido ao tempo economizado do transporte de um local para o outro, devido à possibilidade de apenas clicar no link de uma reunião e já estar no ensaio. Nas entrevistas, alguns intérpretes contam sobre como se dava o deslocamento de um ensaio para o outro antes da pandemia, muitas vezes com tempo limitado. José Arthur Campos descreve saudoso e com entusiasmo esse trânsito. De uma hora para outra você se vê uma mochila, uma marmita, uma garrafinha de água e um bilhete único, indo e saindo de lugares, fazendo uma logística tão inteligente para conseguir chegar nas coisas e mudar a chavinha da criação. Embora possa parecer uma situação mais cansativa em um primeiro olhar, para muitos, a permanência em um único espaço, o da própria casa, talvez seja mais extenuante. Conforme mencionam Laszlo e Miller, já citados anteriormente, o trajeto que se faz até um determinado local já transforma a atenção e a disponibilidade do sujeito para uma atividade corporal. O mesmo acontece no caso dos ensaios para a criação em dança, percepção que também tive ao longo da minha experiência como intérprete durante e antes da pandemia. Agora, hoje, após um período de isolamento mais intenso,
A grande maioria dos grupos de dança da cidade de São Paulo retomam suas atividades de maneira presencial ou híbrida. Assim, voltamos aos poucos a vivenciar a dança em presença, ainda que com cuidados a serem tomados, como a utilização do álcool em gel, a checagem da vacinação dos participantes nos eventos e o uso de máscaras, embora alguns até hoje não consigam usá-la corretamente. Com parcela considerável da população vacinada contra a Covid-19, a preocupação referente à contaminação parece ter diminuído bastante no meu círculo de trabalho, então, enfim, cabe-nos muita cautela nesse retorno.